Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do primeiro verso. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas, ou junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. Até aqui. Eu acho que todos nós concordamos quando ouvimos dizer que a nossa era é a era da informação. Nunca na história da humanidade as pessoas tiveram acesso tão fácil e tão rápido às informações que a ciência ou os ambientes de produção do saber acabam colocando nas mãos das pessoas. Eu acredito que nunca na história da humanidade foi tão fácil saber alguma coisa sobre qualquer assunto, qualquer tema. Hoje, através da internet, qualquer criança pode fazer uma pesquisa muito rápida a respeito de qualquer palavra que ela tenha em mente. É claro que eu não vou entrar aqui na questão do acesso às informações que não deveriam estar disponíveis, ou os acessos que hoje os nossos filhos têm e que são mais prejudiciais do que benéficos. Mas só olhando pelo lado da informação, no sentido positivo, a construção do saber, aquilo que as pessoas podem descobrir por si mesmas, nunca houve um tempo de tantas facilidades. Você hoje pode comprar livros com facilidade, as publicações hoje são num número elevadíssimo em relação ao que eram 10 anos atrás. Hoje é muito mais fácil publicar um livro nesse país, eu mesmo consegui fazer isso. Hoje é muito mais fácil adquirir uma revista. Hoje há revistas sobre tudo, revistas até que não prestam, mas há revistas sobre tudo. Ou seja, a informação está muito próxima da mente das pessoas. E isso é o que faz, em geral, o nosso arcabouço de conhecimento. O acesso à informação, a disponibilidade da informação faz com que nós sejamos uma sociedade com muito conhecimento. A produção do conhecimento é cada vez mais rápida e o acesso ao conhecimento é cada vez mais rápido. No entanto, nós ainda somos uma sociedade cheia de problemas. Nós ainda somos uma sociedade em que as famílias estão desmoronando, em que a fé está abalada, em que a justiça, a retidão, a equidade são valores em extinção.
Nós ainda somos uma geração em que o pecado reina. E as pessoas estão infelizes. E a quantidade de conhecimento é proporcional à quantidade de tristeza, de angústia. Nunca se soube tanto, mas também nunca se sofreu tanto. Ainda essa semana eu conversava com pais que estão preocupados com a sua filhinha de 8 anos, na qual foi diagnosticada depressão. E nós temos visto crianças com diagnóstico de depressão, síndrome de pânico, crianças apavoradas, com medo da vida, com medo de tudo. Nossas agendas estão cheias, mas o nosso coração está vazio. As pessoas estão sofrendo, as esposas estão infelizes nos seus casamentos, os maridos estão infelizes nos seus casamentos. No trabalho nós não nos realizamos, pelo contrário, para muitos o trabalho é um peso, e nós já não temos mais referenciais, estão esgotando-se os nossos referenciais. As pessoas que estão à vista de todas as outras, que estão no poder, que estão nos meios de comunicação, na mídia, não são as pessoas que nós gostaríamos de ver ou de imitar. O que é que está acontecendo no nosso mundo? O problema que eu vejo e que eu acredito que a Bíblia identifica é que se por um lado nós temos muito conhecimento, por outro nós não temos nenhuma sabedoria. Porque na Bíblia, conhecimento e sabedoria são virtudes que devem andar juntas. Conhecimento sem sabedoria não serve para nada. E não existe sabedoria sem conhecimento. Por quê? Porque a sabedoria na Bíblia é um saber o que fazer com aquilo que você sabe. A sabedoria na Bíblia significa capacidade de utilizar o conhecimento em benefício da vida e das pessoas. Porque tem gente que sabe muito, cuja cabeça é privilegiada, as informações estão lá, a memória é brilhante, mas a vida é destruída, a família está degringolando, os relacionamentos estão um caos. Para usar a linguagem do computador, são verdadeiros Pentiums desconfigurados. Armazenam milhares de informações, mas não processam quase que nenhuma. E estão com as suas vidas arrebentadas. Na Bíblia, o conhecimento sem sabedoria é morte. Na Bíblia não há sabedoria sem conhecimento. Porque a sabedoria é saber o que fazer com aquilo que Deus dá. Com as informações que você recebe da vida, com aquilo que está à sua disposição. Por isso que Salomão na Bíblia é um exemplo de sabedoria. Porque quando Deus lhe apareceu, no início da sua vida, e no início do processo em que ele se tornaria rei, o pedido que Salomão fez para Deus foi: eu quero conhecimento e sabedoria. Se nós voltássemos para o início do livro de Crônicas, e lêssemos essa história da aparição de Deus para Salomão, nós veríamos que ele não pediu apenas sabedoria, ele pediu conhecimento e sabedoria. Porque ele queria ser capaz na sua vida de unir as duas coisas. Tanto conhecimento de quem se interessa pela vida, de quem quer crescer, de quem quer saber cada vez mais, de quem não está satisfeito apenas com aquilo que é dado de mão beijada, mas também a sabedoria, de quem usa tudo isso em benefício da vida, para ser uma pessoa melhor e não pior. Quantas pessoas inteligentíssimas você não conhece que se tornaram arrogantes, inacessíveis, gente com quem você não pode contar? Salomão queria conhecimento e sabedoria, para que ele pudesse unir ambas e ser uma pessoa melhor. E aí o mundo ficou conhecendo a sua sabedoria, a ponto de uma rainha de Sabá sair da sua terra para ir até Israel ouvir um pouco da sabedoria de Salomão. Esse texto é um texto muito interessante, porque ele mostra como a sabedoria de Salomão se tornou fundamental no exercício do seu reinado. É interessante destacar que o livro de Crônicas faz uma leitura tanto do reinado de Davi como de Salomão de uma perspectiva idealizada. No livro de Crônicas não há muitas menções aos problemas que Davi e Salomão enfrentaram. Porque para o livro de Crônicas não é importante dizer o que houve de errado. Isso já foi dito nos livros de Samuel e Reis. E o próprio livro de Crônicas e também os livros de Samuel e Reis fazem menção uns aos outros. As demais obras de fulano estão narradas nos livros das Crônicas ou no livro dos Reis. E assim um livro vai completando o outro. Mas na perspectiva do cronista, o reino de Davi e o reino de Salomão é um reino ideal à medida em que eles se deixam usar por Deus. Então Davi foi um excelente rei enquanto nas mãos de Deus. Salomão foi um excelente rei naquilo que ele fez, orientado pelo Senhor. Enquanto a sua sabedoria foi uma sabedoria nas mãos de Deus, Salomão foi excelente. Isso que o livro das Crônicas quer nos mostrar.
que se nós nos deixarmos usar por Deus, nossas vidas serão uma bênção para nós mesmos e para as outras pessoas. E as outras pessoas virão para tentar entender um pouco do que Deus está fazendo na nossa vida. A rainha de Sabá veio. Ela veio conhecer Salomão e veio entender um pouco da sua sabedoria. E o texto que nós lemos nos ensina 3 lições sobre essa sabedoria que faz falta no nosso mundo. Porque conhecimento o mundo tem demais. E vai produzir cada vez mais, não se assuste. Nós teremos cada vez mais acesso. Teremos cada vez mais assuntos à nossa disposição. O mundo vai continuar produzindo conhecimento, mas o desafio da igreja de Deus é aliar conhecimento à sabedoria. E saber o que fazer com tudo isso. E saber filtrar tudo isso. E saber usar tudo isso em prol da vida e dos relacionamentos. Que sabedoria é essa que nós precisamos? É isso que esse texto nos ajuda a entender. Primeira lição, para quem quer sabedoria num mundo de conhecimento. Nós precisamos de uma sabedoria que nos ajude a organizar a nossa vida pessoal. A rainha de Sabá vem até Salomão e lhe faz todas as perguntas que desejava fazer. Tudo que lhe passou pela mente, ela perguntou. Todas as questões ela colocou diante de Salomão, e a Bíblia diz que para nenhuma ela ficou sem resposta. Só que o que mais encantou a rainha não foi apenas o fato de Salomão ter respondido a todas as suas perguntas. O encantamento da rainha foi um conjunto formado pelo que Salomão sabia dizer e aquilo que ela via ao redor de Salomão. Ela ficou encantada com o seu palácio. Ela ficou encantada com a sua mesa. Ela ficou encantada com os seus funcionários. Ela ficou encantada com os uniformes. Ela ficou encantada com os holocaustos oferecidos ao Senhor. Ela ficou encantada com a maneira como Salomão dirigia a sua vida. A sabedoria de Salomão deixou a rainha de Sabá boquiaberta, não só porque ele respondeu todas as perguntas que ela fez, mas sobretudo pelo fato de ela poder enxergar isso na sua vida, na vida de Salomão. O seu palácio era organizado, os seus funcionários eram uniformizados, tudo andava de acordo com aquilo que ele dizia. E essa é a primeira lição que nós aprendemos sobre sabedoria. Que nós precisamos buscar nesse mundo em que o conhecimento está à disposição, uma sabedoria que nos ajude a organizar a vida, a organizar o dia a dia, a sermos mais rigorosos com a administração do nosso tempo. Irmãos, tempo, todos nós temos a mesma quantidade. Quando você ouve uma pessoa dizer, meu dia está curto, eu precisava de um dia de 26 horas, essa pessoa está desorganizada. Não vai ter dia de 26 horas. Não adianta chorar, não adianta pedir. O dia tem 24 horas para todo mundo. Mas você encontra pessoas que administram bem o seu tempo e pessoas que administram muito mal o seu tempo. Uma das crises na liderança hoje é a crise da administração do tempo. Líderes que estão sempre atrasados. Você já conheceu gente que está sempre atrasada? É sempre a última a chegar. Chega sempre correndo, suando, desorganizada, esquecendo coisas. Deixa sempre todo mundo na espera. Eu já ouvi falar de um caso assim em Marília. Em Maringá eu estou procurando gente assim. Gente que está sempre correndo atrás da vida. Vocês precisam ler um livrinho, e eu já citei esse livro várias vezes, mas é que é uma referência muito interessante, chamado Primeiro o Mais Importante, do Stephen Covey, que é um administrador de empresa. O livro não é evangélico, mas é um livro que trata mais ou menos da ideia de como definir prioridades num mundo sem tempo. Você considera que o mundo é um mundo sem tempo. Como é que você define prioridades? Você já parou para pensar em quanto tempo você perde no seu dia? Tempo desnecessário, dedicado a essas novelas que passam na televisão e que não prestam para nada. Tempo dedicado a coisas que não vão te ajudar a ser uma pessoa melhor. Tempo que às vezes é roubado dos filhos. Tempo que às vezes é roubado da esposa. Eu tenho visto muitas famílias desmoronarem por falta de organização. Famílias que vão deixando as contas estourarem, as coisas estourarem. Empresários que já cansaram de ser empresários, mas não querem admitir isso e estão deixando as suas vidas empresariais apenas rolarem. Estão se afundando em dívidas. Sabe por quê? Porque não são capazes de fazer uma conta. Eu já conversei com empresários que dizem assim, pastor, faz 2 meses que eu nem vejo como é que está a minha conta. Está errado, irmão. Como é que faz 2 meses que não acompanha a sua vida? Deixa as coisas rolarem. Mulheres que não se preocupam com as contas dos seus maridos, vão gastando, vão soltando cheque.
Falta de organização absoluta. Famílias que estão endividadas não porque são pobres, mas porque são desorganizadas. Filhos que são absolutamente dispendiosos, não têm nenhum compromisso com as coisas que têm valor, desperdiçam, gastam, não sabem apagar uma luz. Casas que são uma bagunça. Você vai visitar uma pessoa, você fica constrangido de ver a bagunça, a gritaria para todo lado. A mãe fala com o filho gritando, o pai fala com a mãe gritando, o filho responde gritando. Eu fui fazer uma visita uma vez para um sujeito que eu achava que era muito exagerado na sua maneira de falar, sempre muito áspero e gritando muito. E quando eu fui conhecer o seu lar, ele ainda era jovem, morava com a sua mãe e também com a sua avó. E eu fui visitá-lo primeira vez, eu entendi por que ele era assim. A casa era uma bagunça. Gritaria para todo lado, tudo na base da confusão. Onde você pôs isso? Ah, não sei, vai procurar. Cadê minha meia? Ah, eu lá uso sua meia. Você sabe que essa foi a resposta de Caim para Deus, não é? Caim, cadê o seu irmão? Eu lá sei do meu irmão? Eu sou acaso guardador do meu irmão? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Nós precisamos de uma sabedoria que nos ajude a organizar a nossa vida pessoal, que nos ajude a dedicar tempo para quem importa, porque às vezes a gente dedica um tempo enorme para os amigos do bar, ou do trabalho, ou da happy hour, e está faltando tempo para os nossos filhos. Tempo para a esposa, aquele tempo de sofá em que nem os filhos têm direito de interromper. Quando eu fiz pela primeira vez o curso Educação de Filhos à Maneira de Deus, há uma lição ali que diz que os pais têm que ter um tempo de sofá, não com os filhos dormindo, porque tem pai e mãe que espera os filhos irem dormir para ir ter o seu namoro. Rápido que eles dormiram, antes que alguém acorde. Sempre, e os filhos não veem o relacionamento afetivo dos pais, porque eles estão sempre demandando prioridade. A vida está uma bagunça, a casa está uma bagunça, e o pai e a mãe não têm aquele tempo de se relacionar, às vezes na frente dos filhos, sentar no sofá e dizer: filho, agora é um tempo do papai e da mamãe, ok? E nós não vamos brincar agora, nós não vamos fazer nada agora. E o filho passando e vendo que o papai e a mamãe se amam, que eles gastam tempo um com o outro, e que eles não ficam jogando um para o outro a responsabilidade da educação dos filhos. Você sabe que um dos problemas mais graves na educação dos filhos é o desacordo entre os pais. Porque não conversam. Mulheres que esperam o marido chegar do trabalho para dizer assim, fala para o menino: quando seu pai chegar, você vai ver só o que vai acontecer com você. Como se a mãe também não fosse educadora. Irmãos, nós precisamos organizar a nossa vida. Está muito bagunçada. Nossos lares, nossas contas. Nós precisamos fazer como um empresário amigo meu ensinou, conta de português. Sabe, com a canetinha na orelha? Eu recebi tanto, posso gastar tanto, gastei tanto, sobrou, não sobrou, zero, acabou. Agora a gente vai deixando a vida rolar. Eu sei o que é isso de experiência própria. Já houve muito sofrimento na minha casa, na minha família, por causa dessas situações. E hoje eu tento ser organizado. Não há um mês na minha vida que eu não controle o orçamento, inclusive os centavos. Eu tenho uma planilha que hoje qualquer pessoa pode fazer no Excel, que me diz como serão as minhas contas até esse mês no ano que vem. E tempo para isso eu arrumo, irmãos. Eu também trabalho bastante, embora não pareça. Perguntaram para minha mulher essa semana de novo: seu marido é só pastor ou ele também trabalha? E ela respondeu: não, ele é só pastor. Tempo, todos nós temos a mesma quantidade. Só que nós precisamos organizar isso. Nós precisamos organizar a nossa vida pessoal. Pedir a Deus que nos dê sabedoria para organizar a nossa agenda. Eliminar o que não é prioridade da nossa agenda. Pedir perseverança. Tem muita gente sofrendo nessa área porque é preguiçosa. Tem tempo para fazer, mas não faz. Estou cansado. Eu sei, todos nós estamos cansados. Mas a gente pode se superar um pouquinho. E caminhar um pouco mais. E seguir um pouco mais. Disciplinar a nossa liderança na igreja, os nossos ministérios. Quer dizer, porque é ministério pode ser relaxado? O que é que diz a Bíblia sobre isso? Maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Primeira lição é essa. Precisamos de uma sabedoria que nos ajude a organizar a nossa vida pessoal. A rainha de Sabá olhou para Salomão e o que ele falava tinha a ver com o que ele vivia. Que palácio organizado, que funcionários uniformizados, que mesa bem posta, que holocaustos bem oferecidos, que presença de Deus numa casa que funciona. Segundo, nós precisamos de uma sabedoria que nos ajude a alegrar a Deus e as pessoas. Porque tudo que eu falei até agora não pode ser confundido com uma coisa: metodicidade. Tem gente que não é organizada, é metódica, sistemática, chata. Gente que, em nome dos seus interesses e valores, pesa sobre todo mundo que está ao redor e faz da vida de todo mundo um verdadeiro inferno. Gente que está sempre certo, está todo mundo errado. Gente que só aceita as coisas do seu próprio jeito e não do jeito das outras pessoas.
Isso não é sabedoria. Porque o segundo ponto da sabedoria de Salomão não é só que ele organiza a sua vida, mas é que as pessoas ao seu redor são felizes. É isso que a rainha de Sabá diz. Como devem ser felizes os que estão à sua volta. Que bênção conviver com você, homem. Que prazer enorme dá na gente ficar do seu lado. Que maravilha que é poder ouvir a sua voz, gastar um tempo na sua presença, irmão. A rainha de Sabá fica encantada com a harmonia que há no lar de Salomão. Empregados com um sorriso no rosto. Não adianta eu ser sistemático, metódico e tratar todo mundo que nem cachorro. Isso não é sabedoria, isso é poder. Porque quem tem poder para mandar, pode até conseguir que os outros obedeçam. Mas quem tem sabedoria faz os outros felizes. E é uma bênção estar perto de quem tem sabedoria, porque você se sente bem. A rainha de Sabá ficou felicíssima. Ela louvou a Deus. E ela falou sobre como Salomão era um instrumento nas mãos de Deus. E ela falou sobre a felicidade das pessoas que estavam ao seu redor. Homens, eu tenho conhecido mulheres que vivem enfermas, porque não conseguem ser elas mesmas na presença de seus maridos. Tem que ficar engolindo seco todo dia. Não podem abrir a boca. Porque o marido está sempre certo, tudo tem que ser do jeito dele. Ai, meu marido é bravo. Irmão, se a sua mulher fala isso de você, você está precisando de conversão. Se o seu filho diz, ai, meu pai é bravo. Por que bravo? Sério, eu entendo. Responsável, eu entendo. Rigoroso também. Mas bravo? Sempre nervoso? Sempre pressionando todo mundo? Não pode. A vida cristã é uma vida alegre, feliz. Em que o sorriso no rosto é fácil. Em que a casa é organizada, mas é também harmônica. E as pessoas dentro do lar estão muito contentes de fazer parte daquele ambiente. As lutas existem, mas são enfrentadas juntamente. Maridos que não podem falar A para suas esposas, que as suas esposas entendem B. Esposas que não podem falar A para os seus maridos entendem B. Gente carrancuda, a flor da pele. Tudo é motivo para uma briga. Na verdade, nós estamos diante de um desfecho de uma vida em que as emoções estão à flor da pele. Por isso que nós falamos em crimes passionais. Aqueles em que nós estamos tão à flor da pele que nós não medimos consequências e fazemos o que não devia. O que é que leva um marido a bater na sua esposa ou vice-versa? Que também tem muito homem apanhando da mulher. Senão o fato de que ambos estão à flor da pele. Eu preciso de uma sabedoria que harmonize a vida. Que me ajude a alegrar o outro, a rir mais. Sabe como quando eu vejo uma pessoa sábia? Quando eu vejo uma pessoa com um humor gostoso, que não é nem constrangedor, nem malicioso, nem ofensivo. É gostoso. Você ri com aquela pessoa, mas não porque está machucando a identidade de alguém, mas porque ela é divertida mesmo. Um sujeito em São Paulo tomou um tiro, uma bala perdida, numa invasão da polícia numa favela, e foi logo socorrido, colocado numa maca, levado ao hospital, chegou lá consciente ainda, mas sangrando muito, a bala tinha perfurado um dos seus órgãos, e aí a enfermeira e o médico que lhe atenderam ali, levando a maca, lembraram de perguntar, você tem alergia a alguma coisa? Ele disse, tenho. Ao quê? Ele disse, a bala. Aí os médicos riram, a enfermeira riu e perguntou assim, como é que o senhor consegue brincar? Ele disse assim, eu tenho duas opções, me desesperar ou me alegrar. E eu prefiro me alegrar. Que bênção, irmãos, que bênção quando a gente prefere se alegrar. Fazer da casa um ambiente, pegar os filhos, hoje é dia da família, vamos ter uma noite gostosa. Vamos pegar um filme, vamos num restaurante, ou vamos apenas num parque. Vamos jogar uma bola, vamos ter um dia gostoso. Como devem ser felizes, a rainha disse, aqueles que estão com você, Salomão. Porque você é uma pessoa agradabilíssima. E terceiro, nós precisamos de uma sabedoria que nos ajude a entender o valor da própria sabedoria. A rainha ficou tão impressionada com a sabedoria de Salomão que trouxe presentes para ele. Muitos presentes. Tantos presentes que o texto chega a dizer que nunca se viu em Israel tanta coisa diferente. Presentes da região dela, da região de Sabá. Ela trouxe especiarias, iguarias, coisas maravilhosas. Os marinheiros de Salomão foram buscar coisas extraordinárias. Madeira que foi usada no palácio, no templo. Coisa que Israel nunca tinha visto, ela trouxe e deu para Salomão. Presenteou Salomão pela sua sabedoria. Pelo dia que ela pôde passar com ele, ela quis fazer um agrado para Salomão. Mas o último verso que nós lemos diz que Salomão deu para ela mais do que o que ela trouxe. Isso é extraordinário. Que alguém se sinta abençoado por você, queira te recompensar, e quando a pessoa acha que está te recompensando, você está dando muito mais para ela. A rainha de Sabá trouxe 1.000 e saiu com 2.000. Trouxe 1 milhão,
saiu com 2 milhões. Muito mais, diz a Bíblia, do que ela tinha trazido, Salomão lhe deu. Sabe o que Salomão queria mostrar? Que a bênção de ter atendido aquela mulher naquele dia não foi receber os presentes que ela trouxe, até porque ela saiu com muito mais. Mas a bênção foi o próprio fato de tê-la recebido e de poder conversar sobre coisas excelentes. Sabe qual é o problema da nossa geração? Que todo conhecimento virou produto. Jean-Jacques Lyotard, um escritor francês que escreveu um livrinho muito interessante na década de 70. Na verdade, era uma tese que ele estava escrevendo na França para uma universidade canadense, na década de 70. O título do livro é A Condição Pós-Moderna, onde ele diz: a partir de agora, na sociedade pós-industrial, todo conhecimento será produzido para ser vendido, e todo conhecimento deverá produzir lucro. Houve uma época em que o conhecimento era interessante pelo conhecimento em si. Hoje, se já não basta a falta de sabedoria que marca a nossa geração, o conhecimento ainda é mercadoria. Só vale a pena se dá dinheiro. A gente só corre atrás daquilo que dá dinheiro. Salomão disse: a minha sabedoria não está à venda. Você me trouxe 1.000, leve 2.000. Para você perceber que a sua visita foi bênção, não pelos presentes que você trouxe, mas pelo privilégio da gente compartilhar coisas excelentes. Nós precisamos de uma sabedoria, irmãos, que nos ajude a perceber que nem tudo na vida é dinheiro, que nem tudo na vida é ganhar coisas, que desfrutar a vida é a grande bênção. Por isso Salomão escreveu em Eclesiastes: eu conheço um homem que ajuntou tesouros na vida, mas Deus não lhe permitiu desfrutar deles. E esse homem é pior do que um aborto. Esse homem é pior do que um aborto. Perceba, quando você é sábio, você sabe o que tem valor e o que não tem. E o que tem mais valor do que outra coisa. E o que tem mais valor para alguém que é sábio são as coisas boas que Deus dá. E o desfrutar da vida. E o viver em paz com Deus e com as pessoas. Eu quero essa sabedoria para mim, irmãos. Eu tenho orado já há quase 15 anos por sabedoria. Eu tenho pedido a Deus diariamente, incessantemente, sabedoria. Eu nunca pedi para Deus para me dar um ministério grande, nunca pedi para Deus para me dar um bom salário, eu nunca pedi para Deus para resolver problemas dessa ordem. Faz 15 anos que o meu pedido para Deus é sabedoria e o Senhor sabe disso. Eu acho que quem tem sabedoria tem tudo. Tiago disse: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem impor nenhum preço. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida. E que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.